Graça e paz, queridos. Profeta Daniel. Vamos lá? Antes, vamos dar uma olhadinha num texto. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como é que é, Manuel? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não tem surpresas. Ele tem projetos. E o que o texto está dizendo é certamente. O que é certamente? Hoje em dia, o que é certo nem sempre é certo. Mas aqui é certamente. O Senhor Deus, Javé Elohim, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É só para curiosidade, até Jesus Cristo, os nossos títulos eram de servo. Depois de Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, o nosso título é de filhos. Ele diz, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu vou chamá-los de amigos. Depois, quando ele ressuscitou, ele disse, avisa aos meus irmãos. Porque a nossa posição hoje, como filhos de Deus, é de filhos. Filhos amados. Então, não há nenhuma surpresa na história. Deus revela. E nós estamos estudando um livro de revelação. O livro de Daniel. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Vem revelar teu Filho em nós, e a tua palavra e o teu propósito para as nossas vidas. O que vocês respondem? Amém. Tantas são as promessas de Deus, quantas nelas nós temos o amém. Daniel capítulo 2 é o texto bíblico da profecia básica da história.
O livro de Daniel tem quantos capítulos? 12 capítulos. Capítulo 1 mostra o povo de Israel indo para o cativeiro na Babilônia, cativeiro este que demorou 70 anos, porque durante 490 anos o povo de Israel não guardou o sábado da terra. O que é sábado da terra? A terra tinha que descansar a cada 7 anos. Que mania é essa de Deus? Deus que criou o universo sabe que a terra precisa de descanso por causa das pestes, por causa do desgaste do solo. O solo está envelhecendo, a terra está empobrecendo. Você pode botar adubo químico do jeito que você quiser na terra. Ela vai envelhecendo, ela vai empobrecendo. É preciso ter descanso. Assim como nossa máquina precisa de descanso físico, trabalhar 6 dias, no 7º dia descansar. E precisamos ter descanso na nossa alma. O sábado da nossa alma é Cristo, o descanso de nosso interior. Descanso físico, você que não tem descanso físico, vai sofrer problemas emocionais. E a terra precisava descansar, e Deus disse, vocês põem a terra para descansar. Eles não fizeram por durante 490 anos, então Deus disse, agora a terra vai descansar por minha conta. Vocês vão para o cativeiro, e eles ficaram 70 anos no cativeiro, e as plantas cresceram, e as árvores cresceram, e os bichos voltaram à terra, para que houvesse descanso. Os americanos, em algumas regiões dos Estados Unidos, eles plantam a terra um ano, durante 6 anos eles plantam um pedaço da terra, e faz um pedaço descansar. Aí depois eles fazem um outro pedaço, faz um outro pedaço descansar. E assim, eles obedecem essa prioridade. Eu sei, a gente quer mudar as coisas, às vezes sofre consequências. O povo de Israel ficou 70 anos. O 2º capítulo do livro de Daniel, ele fala do que iria acontecer na história a partir daquilo que é chamado de o tempo dos gentios. Deus iria mostrar o que a história vai acontecer até o final dos tempos. E ele deu uma revelação usando um rei, o rei Nabucodonosor, que havia conquistado a cidade de Jerusalém e transplantado o povo e transportado o povo. Então o capítulo 2 vai falar a história. E é bem sucinto o que ele vai dizer, mas engloba 600 anos antes de Cristo e 2015 anos até agora. Então, esse tempo todo é o tempo da história. Eu não sei quando é que a pedra vai cair, mas quando a pedra cair, nós temos o final desta profecia. Aí depois no capítulo 3, nós temos a profecia dos homens de Deus que são levados para a história dos homens de Deus que são levados para a fornalha, e assim, nós temos várias histórias ali. Mas nós então vamos nos ater um pouquinho ao capítulo 2, nós tínhamos chegado no versículo 18 e 21, e vamos pegar o versículo 18 só para passar, Daniel 2, 18, que é a oração. Daniel está orando porque tinha um problema. Todas as vezes que nós tivermos problemas, o que a gente deve fazer? E quando é que você não tem problema?
Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Quando você acorda de manhã cedo, já tem problema. E aí, nas mãos de quem você deve colocar o problema? Na mão de quem pode resolver o problema. O que adianta você e eu carregarmos problema? Não é tolice de nossa parte? E aqui então nós temos no verso 18, vamos ver o verso 17, por favor, só. Pode ler. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Lembram-se que o rei havia decretado, se vocês não disserem que o que eu sonhei, eu vou mandar matar vocês. Mas não é só vocês não, vou mandar matar vocês, a família de vocês e também fazer da casa de vocês monturo. Vai arrasar com tudo. Ora, um decreto terrível. E o Daniel estava envolvido nesse grupo. Agora, ele toma conhecimento de que a ordem do rei era fatal e chama os seus companheiros. Vamos orar? Quantas orações eles fizeram, nós não sabemos, mas eles fizeram orações para que Deus do céu desse uma luz nesse mistério, a fim de que ele e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso seguinte. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. O rei Nabucodonosor teve um sonho à noite e Deus deu outro sonho ou uma revelação a Daniel à noite. Talvez o mesmo sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor, ele deu a Daniel. Versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Nós paramos aqui domingo passado, quando Daniel começa adorando. Essa é a função principal de qualquer pessoa que exista para a glória de Deus, é adorá-lo. Ele começa adorando, seja bendito o Deus que é de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria. Nós fizemos uma relação da sabedoria com Cristo. Jesus foi feito por Deus, sabedoria e justiça e redenção, e santificação e redenção para conosco. Ele é a sabedoria. E o poder, nós fizemos a relação com o Espírito Santo, ele sendo aquele que tem o poder. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. Então, aqui Daniel começa a sua oração, verso 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Agora ele vai mostrar que é Deus quem dá sabedoria, que é Deus que muda as estações. Eu falei rapidinho, muda tempos e estações. Muito rápido, porque eu não entendo, mas eu percebo que o tempo está passando mais rápido. Se você não nota isso, mas até os prisioneiros estão dizendo isso. O tempo passa mais rápido. Quando eu era menino, lá do Corrente, do Piauí, o Natal demorava. Hoje ele passa rapidinho. E há umas mudanças. E diz que muda as estações. E eu estava estudando outro dia, encontrei um biólogo dizendo que o ipê amarelo florava em setembro. E ele está florando agora em junho. Será que tem mudança de estações? O frio nos países frios está caindo mais cedo, o calor está chegando mais cedo. E
será que muda também esse universo? Aí nós dizemos, olha, esse Deus uma vez fez isso, parou o universo. Mas ele muda, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos inteligentes. Verso 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Eu gosto muito desse versículo, porque eu tenho coisas que eu não sei de mim, que são ocultas. Davi também tinha algumas coisas. E ele diz assim, expurga-me tu daquilo que me é oculto, e da soberba guarda o teu servo, para que ela não se torne minha senhora, não se assenhoreie de mim. E então serei sincero e ficarei livre de grandes transgressões. Só Deus conhece o profundo de cada um de nós. Eu posso dizer que o nosso consciente é um negocinho desse tamanhozinho assim. O nosso subconsciente é um negócio maiorzinho assim. E o nosso subconsciente é um sacão que você não cabe mais. E tem coisas aí profundas no nosso íntimo que nem você sabe. Nem outra pessoa sabe. Mas Deus sabe. O profundo e o escondido. Com ele mora a luz. Não existe possibilidade de nós nos ocultarmos de Deus. Ele sabe tudo a nosso respeito. E mesmo assim, ele não está decepcionado conosco. Porque ele não tem expectativas a nosso respeito. Entendeu? Isso vai nos ajudar bastante. Versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Agora você presta atenção à mudança do sujeito. Ele começa dizendo assim, a ti, ó Deus, de meus pais. Eu te dou graças e te louvo. Eu te dou graças e te louvo. O pronome aqui está no singular. Porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que pedimos. É muito interessante os detalhes da Bíblia. Na hora da oração, ele não estava sozinho. Ele disse, o Senhor deu para mim, Daniel. Mas na hora que nós estávamos pedindo, tinha mais gente. Quem é que tinha nesse negócio? Tinha Sadraque, Mesaque e Abdenego que estavam lá na oração. Te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Foi uma coisa compartilhada com a comunidade. A igreja, quando ora, Deus pode trazer a revelação para um, mas é o corpo que vai ser edificado. Prestaram atenção aí? Aí vamos para frente. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Preste atenção nos detalhes da palavra de Deus. Quando Deus lhe revelou, ele procurou o general, o chefe, o comandante que estava designado para matar, exterminar os sábios da Babilônia. E ele não disse, não me mate. Ele não estava defendendo a sua pele. Ele disse, não mates os sábios da Babilônia. A nossa intercessão não é para o nosso benefício. É em benefício da salvação daqueles que estão condenados. Se nós estamos condenados também, a nossa salvação vai ser também em nosso favor. Nós vamos ganhar, mas não era isso que Daniel.
ele vai interceder em favor dos sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Versículo seguinte. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Olha como é que o humanismo funciona. Foi Daniel que se apresentou, mas quando ele chega na presença do rei, ele diz, achei. Ele queria chamar a atenção para si. Quando você e eu estamos querendo levar os louros, isto chama-se humanismo. Quando a glória é dada somente a Deus, isso se chama evangelho. Quando eu estou interessado em receber os louros, achei. Você achou nada, rapaz? Quem foi que se apresentou foi o Daniel, que foi lá e disse, olha, me leva na presença do rei, mas é a linguagem do humanista. Olha aqui, fui eu que fiz. Eu orei e Deus me respondeu. Rapaz, muda essa conversa. Foi até Deus que usou você para orar, mas é Deus que faz tudo em nós e através de nós. Isso dá muito descanso na vida da gente. Versículo seguinte. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Agora o senhor pode saber fazer isso? Agora a resposta do Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Espera. Nesse ponto e vírgula aí, ainda bem que puseram ponto e vírgula. Se eu fosse o rei, eu já dizia assim, corta o pescoço dele. Minha ordem, porque para que mais um doido aqui? Eu não já mandei matar? Ele não está dizendo que os outros já me disseram isso, que não era possível ninguém interpretar, e ele estava dizendo as mesmas coisas? O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas, verso seguinte. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos seus últimos dias, ou nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Agora ele então começa a fazer o que aconteceu com o rei. E ele começa dizendo, o Deus do céu, volta lá. O Deus do céu, o qual revela os mistérios. A Bíblia tem 9 mistérios. 2 desses 9 mistérios foram revelados. Um é este, e o outro mistério que foi revelado é o mistério do Evangelho. Os outros mistérios ainda não foram revelados. O mistério da fé, por exemplo, não é revelado. Como é que uma pessoa crê? Ninguém sabe. É um mistério. O mistério da igreja também, nós não conhecemos nada. O mistério do Evangelho foi revelado em Cristo Jesus. E o mistério da história foi revelado a Daniel. A revelação não veio a Nabucodonosor. Nós temos palavras aí que são diferentes. Então, o mistério que ele fez saber ao rei Nabucodonosor, e que há de ser para os últimos dias. Tudo o que está escrito neste livro, em termos de profecia, vai até os últimos dias. É o livro da história que vai mostrando o que vai acontecer neste mundo. Então, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Bora. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto.
Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Aqui na palavra, no hebraico, não é a mesma palavra que está aqui. A palavra que está aqui é revela, mas aqui é te faz conhecer. A tradução aqui não ficou muito boa. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez conhecer o que há de ser. Porque a revelação não foi a Nabucodonosor, mas sim a Daniel. Porque Deus revela aos seus profetas. E Nabucodonosor não era profeta. Mas Deus fez a ele conhecer o que ele queria. Muito bem. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez conhecer o que há de ser. Vamos ver. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Então ele começa dizendo, não é porque eu sou especial. É que Deus escolheu. E quando Deus, sendo Deus, Ele é soberano, Ele escolhe quem Ele quer. Nós precisamos parar com essa ideia de especialidade e saber que Deus usa aqueles que Ele quer. E então Ele está dizendo, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas porque a interpretação se fizesse a saber ao rei. E Ele está me usando para fazer isso. Eu sou apenas um menino de recado de Deus que vou contar para você o que vai acontecer. Verso seguinte. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então ele começa a descrever a grande estátua. O rei estava pensando, e aí ele teve um sonho, e nesse sonho teve essa imagem. Verso seguinte. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Agora ele começa a descrever como é que era. O senhor teve uma visão que viu uma estátua enorme, muito aterrorizadora, e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, um peito e braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés barro com ferro. Vamos ver se confere a estátua com o sonho dele. Seguinte. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Agora eu vou voltar um pouquinho no verso anterior. Verso anterior, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Esta pedra, que nós vamos estudar durante todo o processo, é Cristo. Ele primeiro foi uma pedra rejeitada pelos construtores. Depois ele se tornou a pedra angular que se constrói a igreja. E agora é uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Primeiro, quando ele veio como pedra rejeitada, ele veio através de Maria. Mas agora, quando ele vier como pedra sem auxílio de mãos, ele virá sobre os artelhos, sobre os pés da estátua. Ele vem no fim. Você percebe que essa estátua, ela vai diminuindo a sua
estrutura de valor e de glória, à medida em que descem os metais, ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro, o seu valor, a sua glória vai diminuindo, mas a sua dureza vai aumentando. A sua rusticidade vai se tornando maior. E ele começa a mostrar que a pedra foi cortada sem auxílios de mão e feriu a estátua nos pés. Não foi na cabeça, como no gigante Golias, nem no abdômen, como foi a espada ferindo Cristo no peito, mas nos pés. Isto é, a pedra vai cair no fim da história. Vamos para frente. Aqui, pode parar aí um pouquinho só para eu dar uma olhada. Esmiuçou a partir do ferro, viu? Do ferro e do barro, do bronze, da prata. Porque estes impérios, começando com a Babilônia, eles não acabaram, eles foram se prolongando. O que a Babilônia conquistou, o sistema medo-persa manteve e ampliou. O que o sistema medo-persa manteve e ampliou, o grego se tornou mais adequado, e o que o grego fez, o romano continuou. E o Império Romano nunca acabou. Nossas leis, se bem que no Brasil, a gente nem pode falar disso, mas nossas leis estão baseadas na lei romana. Porque eles começam lá na Babilônia e vão usando, e eles vêm. E o nosso sistema administrativo, as prefeituras, são lá dos sátrapas, dos medo-persas. O sistema político nosso é igualzinho ao grego, romano. São assim, só vai chegando para frente, O império continua aí. E este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. então o sonho foi esse, o rei. O rei ficou já, olha, o sonho bate. Não é invenção. Porque ele ficou guardando sempre. Eu preciso saber que sonho foi que eu tive. Alguns acham que ele esqueceu, e pessoalmente, eu acho que ele não esqueceu. Eu acho que ele fez uma reserva de mercado. Eu não vou dar o sonho para vocês não virem com interpretações fajutas. Aí, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver a interpretação. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ele já começa a explicar. A cabeça de ouro. Vocês têm condições de achar aí uma estátua de Nabucodonosor, uma daquelas mais bonitas, porque tem umas horríveis. A interpretação é essa aqui. A cabeça de ouro é o senhor, seu Nabucodonosor, com o seu império bem formado. Ele tinha lutado contra os assírios, tinha vencido, o pai dele tinha estabelecido regras e princípios. Foi talvez o governo mais llano, mais adequado. Olha aí. Dá para aumentar o bichinho? Esse aí dos... não grade mais não, senão não cabe. Olha, o Império Babilônico é a cabeça, ouro. Depois o Império Medo-Persa, o tronco. Aqui o Império Grego. E aqui o Império Romano. E a pedra caindo, cá embaixo nos pés. O Império Babilônico foi o único que era uno. Não teve divisão dentro do império.
O Medo-Persa tinha 2 lados, o grego acabou dividido em 4, nós vamos ver isso mais para frente, e o Império Romano que se tornou 2 frentes, o do Ocidente e do Oriente, do Ocidente em Roma e do Oriente em Constantinopla. E que veio esses criando divisões, até a divisão da igreja oriental, no ano de 1054 depois de Cristo, formando a igreja católica de um lado e igreja ortodoxa grega do outro, e que são os princípios de Roma no meio da igreja. Então essa é a estátua, até que essa estátua está bonita, né? Diz que ela era assim muito horrorosa, né? Causava temor. Essa daqui está até bonitona. Vamos voltar agora para o texto. Cujas mãos foram entregues os filhos, está falando de Nabucodonosor, onde quer que eles habitem, quer dizer, naquele perímetro, naquele tempo, os animais do campo, as aves dos céus, tu dominasse sobre todos eles, tu és o cabeça de ouro. Já explicou quem é o governo cabeça de ouro? Babilônia. Lá no capítulo 7, ele vai mostrar quem são os outros de modo específico. O Medo-Persa, vamos ver mais um pouco. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Esses 2 reinos aqui, trata-se do reino Medo-Persa e o grego, com Alexandre o Grande, são governos mundiais, que são a base para aquilo que é chamado de Novus Ordem Seculorum, ou a nova ordem mundial. A globalização, um só governo no mundo, um só princípio governante. Ele diz: vai depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Alexandre o Grande chegou a dizer assim: não tem mais o que conquistar. Porque ele dominou da Índia, Pérsia para baixo e tal. Eu estava vendo a oração hoje, orando pelo Iraque, pelos irmãos do Iraque, e aqui o governo da Babilônia é onde está o Iraque. E é daí também que virá o exército contra Israel no final dos tempos. Vem do Eufrates. Continuando. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Ninguém foi tão forte quanto o Império Romano, começando com Júlio César, Augusto, e depois toda aqueles Césares, até quando ele começa a enfraquecer com Constantino, e termina mais ou menos com Teodósio, enfraquecido, aí divide-se e começa, e aí vem depois com Carlos Magno, Pipino Breve, aquela turma toda, e vem tocando de lá para cá. Eu não vou, só passando por cima. Aqui estão os 4 reis. 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Aqui nós temos o princípio da democracia que foi no governo de Alexandre, que foi introduzido os princípios de
Clístenes e Péricles, da democracia idealizada. Viste os pés e artelhos, barro misturado com ferro. Tem um lado duro e um lado mole. O lado duro vai ser o lado da lei, mas o lado mole vai ser o lado do humanismo, do homem que negocia. Ninguém conhece melhor isso do que o Brasil hoje. Ninguém conhece melhor esta imoralidade do que Petrobras e coisas dessa natureza. E você não consegue entrar porque existem leis que facultam isto e aquilo, mas é a imoralidade do homem que quer ser Deus. Continue, vamos lá. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Uma parte é forte, outra parte é frágil. Mais um pouquinho. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Preste bem atenção nessa palavra casamento, que ela não é bem traduzida aqui. E na verdade é esperma, é semente. Ele vai dizer aqui que essa mistura é feita uma mistura dos povos que vêm dessas dinastias com outros povos mais fracos, que segundo Isaac Newton, que durante 39 anos de idade, ele se dedicou à ciência, e tudo que nós conhecemos de Isaac Newton são o binômio de Newton, são me ajudem aí que minha memória... Eu dei o binômio, quem me dá o outro? As leis da física de Newton. Depois dos 39 anos, eles disseram que Newton ficou louco. Sabe por quê? Porque ele escreveu o livro de Daniel. Se você quiser, pode entrar na internet e baixar o livro de Daniel escrito por Isaac Newton. Está em português. Em que ele mostra como é que essas coisas foram se misturando nos povos, nas nações. Os godos, os visigodos, os hunos, os burgúnios, todos aqueles povos, os saxônios, como eles se misturaram para formar os 10 artelhos. O governo da Europa, sempre Europa gloriosa, rainha e cortesã, de onde estão todos os poderes que estão hoje dirigindo a centralidade do governo. Os Estados Unidos entram nessa história, assim como Pilatos entrou no credo. Foi montado para isto. Quanto ao que viste misturado com barro, é o esperma. E esse esperma faz uma ligadura que não tem substância, não tem firmeza. Se vocês depois quiserem estudar, por exemplo, o Império Britânico, vocês vão encontrar a ligação da família real de Davi, ligando-se com os morávios. Morávios não, os... Glênio. Aqueles franceses que dizem que são os pais descendentes de Jesus Cristo, porque Jesus teve uma filha, e essa filha era Sara. Então, isso tem uma mistura aí que vai trazer problema, que vai trazer essa confusão que nós temos hoje, de muita gente que não quer nem saber do Evangelho,
porque eles não têm a revelação do que Deus tem para a humanidade. Vamos continuar um pouco, depois eu lembro no nome deles. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Volta para o 43, por favor. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão mediante esperma, mediante semente, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Veja agora aqui o verso seguinte. Mas nos dias destes reis de onde? Quais são estes reis? Quais são estes reis? Nos dias destes reis. Hein? Sim, é no quarto reino, mas que reis são estes? No dia destes reis. Dos governos atuais. Destes reis agora. Hã? Não, Dilma não vale nada. Isso não entra na história. Entra na Inglaterra, entra na França, entra na Itália, entra na Grécia. Hein? Ah, sim, vai pedir bênção. Nos dias destes reis, é desse governo dos dedos, dos 10 artelhos. Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Quando Jesus Cristo veio aqui do ventre de Maria, ele era um bebezinho. Ele nasceu aqui como uma semente de grão de mostarda. Ele nasceu aqui frágil. Ele estabeleceu um reino do servo sofredor, que foi até a cruz. E ele estabeleceu o cristianismo que vem de dentro para fora, mas nós não somos governantes do mundo. Mas ele está falando aqui, no dia destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nós temos um milênio para ser estabelecido depois deste evento aqui. O milênio é o governo milenar de Cristo sobre a terra. Este reino não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Tudo isto aqui que nós temos aqui é provisório e vai acabar. Vai ser esmiuçada como a palha do trigo. Vai ser peneirado. Vai ficar nada. O que vai ficar aqui é o reino da misericórdia e graça de Deus estabelecendo o seu reino milenar sobre a terra. Versículo seguinte. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O sonho foi esse, seu rei, e a interpretação é esta. O senhor é a Babilônia, o senhor é a cabeça de ouro, depois virá um outro reino menor, mas que são os medo-persas, depois virá os gregos, e depois virão os romanos.
E no tempo do reino dos romanos haverá uma confederação misturada. E essa confederação misturada, de prata, de barro com ferro, vai cair uma pedra. E vai se estabelecer um montão, que essa pedra vai crescer e crescer e vai tomar toda a terra. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem a oferta de manjares e suaves perfumes. Você começa a ver como é que as pessoas não sabem quando é Deus que está fazendo e pensa que é o homem que está fazendo. O rei Nabucodonosor inclinou-se, prostrou-se em terra perante Daniel. Não perante Deus. Porque nós sempre temos a tendência a idolatrar. Ou idólatra. Por isso que Deus disse, não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. Nós não precisamos de ídolos, nós precisamos de Deus. Nem homens. Lembre-se que quando João recebeu uma revelação de Deus, João se prostrou ante o anjo e quis adorar. O anjo levantou a João e disse assim, adora a Deus. Eu sou conservo teu e com todos aqueles que hão de herdar a salvação. Só Deus pode ser adorado. Mas Nabucodonosor não sabia nesse tempo, e ele vai demorar para saber. Ele teve que passar 7 anos como bicho, comendo capim, para poder aprender a adorar. E talvez muita gente na igreja está comendo capim. Tem que passar por alguns sofrimentos para poder adorar. E saber que Deus é quem governa, é com Ele que está o poder, a sabedoria. Olha, e ele inclinou-se com o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse ofertas de manjares e suaves perfumes. Isso eles quiseram fazer com Paulo também. Ofertas. Pregadores que querem ser reconhecidos pela plateia. Isso é pecado. Continue. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Ele agora fala para Daniel, ó, o Deus de você é Deus de verdade. Porque ninguém poderia saber isso se você não tivesse contado. Ele é o Deus dos deuses. E aí o verso 48... Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E aqui muita gente gosta disso aqui. Olha o que aconteceu com Daniel. Ele foi para o topo da linha. Mas isso foi o grande perigo dele. Porque os grandes inimigos de Daniel começaram a se manifestar. Ninguém chuta cachorro morto. Quando você fica muito importante, é que está o perigo. Quando você não é Zé Ninguém, ninguém dá nada por você. Está ótimo. O melhor lugar do mundo é como Jesus. Quem era Jesus? Quando começaram a querer dar honra para ele, ele fugiu do meio do povo. Quando quiseram fazê-lo rei, ele saiu, foi embora. Não quero nada disso. Sabe por quê? Porque eu sou o filho amado. Quando você sabe que você é o filho amado, você não precisa de honra de homens. Isso muda tudo. E aí o verso 49 para terminar.
A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. As províncias da Babilônia iam por toda a Pérsia e até na Etiópia, e ele botou os 3 amigos de oração junto dos negócios, mas ele ficou na Babilônia. Aqui nós temos, queridos, o que há de mais precioso. Daniel começa buscando em Deus a orientação. Deus responde a Daniel e Daniel revela ao rei o que vai acontecer. Deus não vai surpreender ninguém com algum evento que não esteja profetizado. Isaías 41, 22. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Alguém me perguntou, Glênio, por que você está gastando tempo com profecias? Eu disse, porque nós precisamos saber o que Deus tem dito, para ninguém ser surpreendido. Olha, trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Tudo o que Deus profetiza se cumpre. São mais de 150 profecias sobre o nascimento de Jesus. Desde a Virgem, da cidade, as mortes das crianças, foram profetizadas todas as coisas. E são mais de 300 profecias sobre a segunda vinda de Cristo. E todas elas estão se cumprindo ipsis literis. Porque Deus não quer ninguém com surpresa. Ele quer que todo o povo dele saiba que ele vai estabelecer um reino aqui na terra. Deus está interessado nos governos dos povos, nas nações. Ele está por trás de tudo isso. Não existe nada acontecendo que não esteja previsto. Este caos que está por aí está estabelecido na Bíblia, que ele diz que os tempos dos fins seriam tempos que não se poderia ter condições de viver adequadamente, porque multiplicar-se-ia a iniquidade de forma tremenda, e o amor iria esfriar de quase todos. As pessoas vão ficando cada vez mais congeladas, a ciência iria se multiplicar, isso está no livro de Daniel, no capítulo 12, e o tempo está abreviando. E o Senhor está nos dizendo que o único fator surpresa é a pedra. O único fator surpresa é a pedra que vai cair nos pés. Quando? Je ne sais pas. Mas o que eu posso dizer para você é que o Senhor, para mim, a minha preferência, vou dizer, antes desse momento, Ele tirará os seus. A minha preferência. Ele vai tirar. Eu vou usar 2 textos só para o Noé.
foi retirado e colocado na arca antes do dilúvio. E o Senhor Jesus disse assim: será como nos dias de Noé. E também a família de Ló foi tirada antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele manda lembrar da mulher de Ló, que acabou virando uma estátua de sal porque ficou olhando para trás. Para onde você está olhando? Para as coisas daqui deste mundo? Tudo isto é perecível. Não há problema de você ganhar dinheiro e investir aqui na terra. O problema é o seu coração. Onde é que está? A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde é que está o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Os governos deste mundo vão passar, porque Deus muda e estabelece, mas uma coisa é certa: haverá um reino que não terá fim. E este reino só entra nele quem nascer de novo. Não é quem foi batizado em águas. Não é quem levantou a mão e aceitou Jesus. Não é quem fez um curso de vida profunda. É todo aquele a quem Cristo Jesus alcançou pela sua graça. É todo aquele a quem a palavra de Deus foi revelada no seu coração. Eu gosto muito de pensar o seguinte: eu não buscaria Deus por nada nesse mundo. Eu não tinha interesse por Deus. Eu sempre tive interesse por mim. E se eu estou buscando a Deus, é porque Deus me buscou primeiro. Se eu estou querendo a Deus, é porque Ele me quis antes. Se eu estou amando a Deus, é porque eu fui amado antes. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Obrigado pelo auxílio textual, que foi maravilhoso. É isto mesmo. Queridos, nós hoje estamos aqui também para lembrar aquele que deu a sua vida por nós. Deu a sua alma, deu o seu sangue para nos remir de todo o pecado. O preço do pecado é uma vida de um sem pecado. O preço do pecado foi pago totalmente, e nós podemos viver lembrando disto sempre. A ceia não é um ritual, não é uma mera... Eu digo, a ceia é um álbum de fotografia. Eu estou vendo o que aconteceu. Com minha família, eu tenho álbuns em casa, a gente fica vendo as fotos, aquele tempo, mais para trás, e aqui eu estou vendo a foto do que aconteceu na cruz. É uma forma muito teatral, porque eu estou comendo um pão que está dizendo que aquele corpo foi partido por mim. Eu estou bebendo um vinho que está dizendo que o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Então ao fazer isto, estou tendo lembrança
deste ato de Deus, uma lembrança espiritual, de fé. Não é algo simplesmente, pão é pão, vinho é vinho. E uma vez até eu dei uma bronca num diácono, bronca mesmo, fiquei muito valente naquele dia. São raras vezes que eu fico valente desse jeito. 2 crianças vieram aqui depois da ceia e elas apanharam o cálice, estavam tomando e pegando o pão, comendo, e 2 diáconos que tínhamos aqui, antigos, os de hoje não fazem mais isso não. Eles vieram em cima da criança e sacudiram o menino. Não faz isso, isso é pecado! E eu fiquei brabo. Eu cheguei para eles e disse, espera aí, mais sagrado do que esse pão e esse vinho são essas crianças por quem Jesus morreu. Foi para elas que ele disse, é o reino dos céus. São elementos naturais. Aqui não vai haver nenhuma transubstanciação ou consubstanciação. Aqui vai haver, sim, uma lembrança, uma memória de que nós temos um Redentor que veio buscar e salvar a gente. E que nós não precisamos viver na culpa. Por quê? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não precisamos viver com vergonha. Por quê? Porque Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e tomou sobre si as nossas mazelas. Nós não precisamos ficar com medo, porque Ele já fez toda a obra que nos liberta do medo. Se alguém me rejeitar, se alguém não gostar de mim, é um problema dele, porque Deus gosta de mim, e Deus me ama, e Deus me amou com amor eterno. E é isso que você e eu precisamos ganhar, essa dimensão desse amor de Deus por gente que tem problemas. Levantem a mão os sem problemas aqui. Ainda bem que tem. Porque as pessoas mais perigosas do mundo são aquelas que acham que não tem problemas. Para essas não tem cura. As pessoas mais saudáveis são as que veem os seus problemas e correm para aquele Redentor em busca dele, salvação e cura. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.